Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair junto ao canal Vasco Connection. É assim, é uma super promoção da Betfair para os vascaínos. Confere aí, clica uma vez no link, faça a tua inscrição e no momento do teu primeiro depósito você vai estar recebendo um super bônus de até R$600. No momento do teu primeiro depósito. Eu estou falando aqui depósito mínimo, 10, 15 reais. Confere aí, olha, tem promoção agora no jogo do Vasco com o Cruzeiro domingo, hein? A Betfair vai lançar uma promoção muito bacana e eu vou trazer para vocês aqui. Então, não perca tempo. Link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. E ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Beleza? Gente, vamos falar de Vasco, vamos falar dessa situação envolvendo Alex Teixeira e também o Souza, dois medalhões, né? Dois jogadores aí que, enfim, chegariam ali para resolver e tal. O Souza mesmo prometeu muita dedicação, prometeu ajudar e tal. Porém, não é o que está acontecendo. Por opção técnica, nem Souza, nem Alex Teixeira recebem oportunidades sequer no segundo tempo. Então, assim, são jogadores barrados pelo técnico Rafael Paiva, sim, e é uma atitude tomada pelo treinador, e aí tá tudo certo. Temos que respeitar a opção do técnico Rafael Paiva. Até porque nós temos volantes como Sforza, Matheus Carvalho, jogando muito bem ali no meio campo, Hugo Moura. Então, assim, e na base também nós temos a questão do JP. Por que o JP não vem sendo convocado entre os relacionados? Tem mais bola do que o Galdames. Mas, enfim, o Vasco precisa negociar alguns jogadores, como Galdames, como, enfim, Souza, não vai renovar com o Vasco, Alex Teixeira também não, temos o Rossi também. Então, assim, tem uma galera ali que o Vasco, com toda a certeza do mundo, vai dispensar no final dessa temporada. Isso é muito importante, né? Temos que enxugar a folha. Olha o salário desses jogadores. Ah, Eduardo, mas sabia que o Alex Teixeira e o Souza... Não tem essa. Ninguém aqui adivinha, né? Eu não ia adivinhar que os caras não iam ajudar, não iam jogar. Enfim, é realmente uma situação importante e legal do técnico Rafael Paiva. Importante por quê? Ele não teve medo de barrar os jogadores. Não tá bem, não vai jogar. Vou colocar para jogar quem estiver bem, tá? Essa é que é a grande realidade. Bom, trocando de assunto aqui, antes de falar do jogo com o Cruzeiro, o Atlético Mineiro furou, entre aspas, a CBF e informou que o jogo de ida contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil será no dia 2/10, às 19h15, no estádio da Arena MRV. Vou falar um negócio para vocês, a CBF arruma enrolação para confirmar o jogo, para que o Atlético possa abrir venda de ingressos. É sempre essa história. Uma demora danada na CBF, eu não entendo isso, cara. Então o Atlético Mineiro tomou atitude, anunciou o jogo, abriu vendas de ingresso e tá tudo certo. Já tinha o dia, já tinha o horário do jogo, já tinha tudo pronto. Por que não, vou anunciar logo, vou colocar logo no site, credenciamento imprensa, credenciamento... Não, é sempre essa enrolação, compadre. É realmente muito complicada a situação envolvendo CBF. E saindo desse assunto e falando sobre renovação de contrato, ou renovações de contratos, né? Porque o Vasco quer, e tenho certeza que vai estender, os contratos do Léo Jardim e também do Pablo Verratti. Pablo Verratti com uma proposta até final de 2028. O jogador de 35 anos e, assim, vai ajudar, é um jogador de área, é um jogador que pode renovar por mais tempo, sim, na minha opinião, um jogador que não tem histórico de lesões e tal, um jogador que se identificou com a camisa do Vasco, com a torcida do Vasco. Então, assim, o Vasco já fez essa proposta, está nas mãos do jogador e também do empresário, e o Vasco aguarda um retorno. Outro também que estaria aí, gente, eu vou falar aqui do Léo Jardim. O Léo Jardim na mesma situação. Tem contrato até o final de 2025 só, até o final do ano que vem, e foi uma contratação milionária do Vasco, e o Vasco fez uma proposta para estender o contrato do Léo até o final
de 2028 também. Ou seja, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não vou entender, e aí, é claro, se alguém da diretoria conversar comigo ainda hoje ou amanhã, nem quero entender esse passado tenebroso. Mas também, quando vem deles, né, dá para entender tudo. Essa que é a grande realidade. Gente, você paga 10 milhões de euros num goleiro. Daí você faz o contrato só até 2025. Você comprou o goleiro. Você pagou o Léo Jardim. O Vasco pagou o Léo Jardim. Então, assim, eu não entendo um contrato tão curto. O Vasco pagou o Belgrano o passe do Verratti. Contrato curto. Que compra bizonha é essa? Eu, sinceramente, não entendo e tenho certeza, assim, ó. Exemplo, vou dar exemplo agora. O Vasco acabou de contratar o Maxime Domingues. O Vasco acabou de contratar. Através de Pedrinho, Felipe, Rafael Paiva, se movimentaram e encontraram um jogador. O Vasco fez um contrato de 4 anos com ele. E aí? Aí o Léo Jardim e o Verratti também foram comprados lá. É diferença de administração. É diferença de administração. Competente e a bizonha. Então, assim, o Vasco paga 10 milhões e tem contrato de 2 anos. Não entendo isso. O outro, o Vasco contrata, né, o Maxime Domingues aí por 2 milhões de euros e faz um contrato de 4 anos. Então, assim, eu tenho certeza que o Pedrinho vai conseguir corrigir essa questão envolvendo o Léo Jardim e também o Pablo Verratti. Os contratos estão na mesa, propostas estão na mesa. Então, assim, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. E é claro que preocupa, porque 1º de julho do ano que vem, esses caras podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça do Vasco. Então precisamos ficar atento e ligado nessa situação aí. Bom, o Cruzeiro pediu, né, está tentando, na verdade, um efeito suspensivo para ter o técnico Fernando Diniz contra o Vasco no próximo domingo, né? É um jogo, gente, muito importante para o Vasco. O Vasco que vem de um empate com o Flamengo e uma derrota imerecida naquele jogo contra a equipe do Palmeiras. Viramos a página, né, e vamos para esse jogo com a equipe do Cruzeiro, com algumas alterações e com algumas surpresas no time titular. Tá? Por quê? Um exemplo, o João Vitor, que ficou no banco no jogo contra a equipe do Palmeiras, está pedindo passagem. É o jogador do time titular. É um zagueiraço, João Vitor. E aí ele entraria aqui no lugar do Léo, na minha opinião. Um zagueiro com a saída de bola. Ah, mas aí o Léo nem o Maicon, eles não falharam. Tudo bem, não é sobre isso. Eu tô falando do campo, bola. O João Vitor tem uma saída de bola melhor, é um zagueiro veloz, seguro. É um zagueiro que tem uma boa jogada aérea. É mais jogador do que Léo e do que Maicon. É muito mais jogador. Mas ele entraria, na minha opinião, na vaga do Léo. Tá? E não tô aqui diminuindo o Léo, não, tá? Ah, Eduardo, não é isso não. Tô falando de jogador. Jogador. O João Vitor precisa pegar esse entrosamento para jogar quarta-feira o jogo decisivo com o Atlético Mineiro. Então, assim, esse jogo contra a equipe do Cruzeiro seria de suma importância o João Vitor na equipe titular do Vasco. Um outro jogador aqui que também estaria disputando posição é o Matheus Carvalho, com o Sforza. O Sforza não tá mal não, tá? O Sforza é bom jogador. Mas o Matheus Carvalho é um jogador de marcação, né? O Sforza tem a questão do arremate, o jogador arrisca mais de fora da área. O Sforza é realmente um excelente volante, assim como o Matheus Carvalho. Então aqui eu fico até na dúvida, na verdade. Eu peço a opinião de vocês aqui. Eu realmente, essa dúvida fica dentro da minha cabeça aqui. Eu não, nesse momento, sei lá, continua com o Sforza. Ah, se entrar o Matheus Carvalho, tudo certo também. Então, aqui tá tudo bem. Sobre o Coutinho. Se destacando no treinamento, tá voando nos treinos, pode jogar junto com o Payet, o Maxime Domingues também pode entrar na equipe titular. Realmente são muitas dúvidas para esse time do Vasco no jogo contra a equipe do Cruzeiro no domingo. O Max pode entrar no lugar do David, tá? E o Payet, seria aqui Payet ou Coutinho no primeiro tempo. Eu tentaria, pelo menos uma vez, Coutinho no primeiro tempo. Eu tentaria. Porque, o Payet não foi bem? Não é isso. De repente você coloca o Payet também no segundo tempo. Sei lá, só a minha opinião. Então vou passar aqui o provável time do Vasco para esse jogo com a equipe do Palmeiras, um time que vem treinando bem. E assim, claro, com algumas dúvidas ainda, tá, gente?
Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Léo ou João Vitor na zaga, Maicon como titular. Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo com Hugo Moura, Esforza ou Matheus Carvalho, Payet ou Coutinho, Emerson Rodrigues, David ou Maxime Domingues e Pablo Verrete no ataque. Então, esse aqui é o provável time do Vasco, tá certo? Deixa sua opinião aqui embaixo sobre esse provável time aqui, que eu acho um bom time, sim. Tecnicamente, o Vasco é muito bom. Eduardo, falta 2, 3 contratos, beleza. O Vasco vai reforçar no final da temporada, mas o time do Vasco é bom. Ninguém vai dizer, pintar o contrário, o time do Vasco não. O time do Vasco é bom, tá? Bom, saindo desse assunto e para finalizar, algumas pessoas, jornalistas, não sei o quê, é muito difícil o Richarlison jogar no Vasco. Olha aqui, eu vou responder. O Vasco é um clube gigante. Eu acho incrível como outras pessoas da comunicação, tentam diminuir o Vasco. É muito difícil o Richarlison jogar no Vasco. Era difícil o Coutinho jogar no Vasco também. Lá atrás foi difícil o Romário, Juninho Pernambucano, Edmundo, Felipe, Pedrinho, hoje presidente, Mauro Galvão, Júnior Baiano, Beto, Petkovic, Marcelinho Carioca, Elton. Que dificuldade é essa? Eu queria entender. Um clube com essa história, com essa camisa, e o cara é vascaíno. O cara ama o Vasco. Assim como eu comentei do Daverson aqui, o Vasco poderia fazer, sim, uma investida, tentar. O Vasco tem que ir atrás desses jogadores, sim. Deixa eu entender a situação do Richarlison aqui. Imagina, o Richarlison no Vasco seria sensacional. Um jogador que se paga. É a mesma coisa do Coutinho. Um jogador que se paga, com venda de camisas, vai decidir muitos jogos esse ano com a camisa do Vasco ainda. Então, o Pombo, o Richarlison, seria a mesma coisa, mesmo jeito. Tá certo? Então, peço seu comentário sobre isso também e vamos seguir em frente. Tá certo, minha gente? Então é isso. Volto a qualquer momento com informações do Vasco, com notícias do Vasco. Hoje o dia cheio, sexta-feira, amanhã o Vasco encerra, né, a preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco vai permanecer em Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, assim, semana cheia, vamos com tudo, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.